Bom, boa noite a todos. Como o tema hoje é um pouquinho mais espinhoso do que os temas que habitualmente eu trato quando venho aqui no CDB, que vai falar de obediência, igreja e hierarquia, eu começo pedindo auxílio de Nossa Senhora. Quem quiser me acompanhe, né? Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amém. Pois muito bem, eu aprendi com o grande Cícero, né, o grande retórico romano, que quando se vai falar a um auditório e se presume que não haverá boa vontade dos ouvintes, não dos ouvintes que estão aqui agora nesta sala, mas de muitos dos que assistirão a esta palestra na internet. Então, quando o assunto é delicado, quando o tema pode ferir susceptibilidades, quando o orador presume que as pessoas ou não estão habilitadas a compreender os princípios implicados naquilo que ele vai falar, é necessário ter redobrada prudência para que o tiro não saia pela culatra. Então, a prudência nós sabemos que é a principal das 4 virtudes cardeais, é a reta razão no agir, segundo Santo Tomás. Todas as demais virtudes morais, todas as demais cardeais e todas as morais participam da prudência, porque pegam de empréstimo à prudência os seus princípios. Então, se a prudência é recta ratio agibilium, é a reta razão no agir, todas as demais terão algo deste componente, deste insumo radical. Então não é possível a um juiz ser justo se não for prudente, ou seja, se ele não souber aplicar aqui e agora os princípios universais da justiça à luz da lei, as circunstâncias que se apresentam. Então ele tem que ter a reta razão no agir, e o prudente não é o cauteloso apenas, a cautela é um dos pilares deste edifício que é a prudência. Hoje, quando se fala de prudência, em geral, as pessoas imaginam que o prudente é aquele cauteloso interesseiro que espera a melhor oportunidade para falar ou para agir. É lento, às vezes, né, por hesitação, quando, na verdade, é justamente o contrário. O prudente, ele, quando se apresenta uma circunstância em que é necessário agir aqui e agora, ele age rapidamente, da melhor maneira possível, com as luzes dessa razão prática. A prudência é uma virtude da razão prática. Então, para falarmos de um tema que é obediência, igreja, magistério, que implica todas essas coisas, em meio a uma crise himalaica, né? A crise da igreja atual é um verdadeiro Himalaia de confusão, não que não tenha havido crises anteriores na história da igreja, quem é versado minimamente na história da igreja sabe-o bem, porém, a crise contemporânea ela tem características especiais que a tornam dramaticamente mais danosa, mais daninha, mais capaz de levar as almas à confusão, seguindo este norte da prudência, eu vou apresentar algumas coisas aqui em linhas gerais. Hoje, diferentemente de vários outros encontros, eu trouxe coisas para ler e comentar, para que não haja muito improviso. E tentarei fazer, e depois estarei aberto aqui para perguntas e objeções, tentarei ser o mais claro possível. Antes eu estava vindo para cá, eu estou lendo agora, tardiamente, o livro de la Oración y la Meditación, né, que é um livro do Frei Luís de Granada, um autor do século XVI, espanhol, importantíssimo. É uma obra que eu não tinha lido, era uma lacuna. Quando nós começamos a estudar coisas da igreja, os doutores, os grandes teólogos, os filósofos, nós vamos descobrindo que por mais que estudemos, por mais que conheçamos coisas extraordinárias, entre elas o próprio magistério da igreja, sempre haverá um infinito de coisas por conhecer. Então, alguns autores que são de leitura obrigatória, às vezes nem temos tempo para
os lermos devidamente. E como eu não acredito, como católico, no acaso, né, o acaso não existe, né, o acaso seria ou a ausência de causa, o que é metafisicamente impossível, ou o desconhecimento por parte de um sujeito das causas que geraram aquele efeito que ele tem diante de si. Por exemplo, vamos supor que alguém foi enterrar o seu tio falecido no quintal de casa e, ao meter a pá na terra, deu com ela num tesouro que estava escondido lá há 500 anos. Foi por acaso no sentido psicológico, porque ele não sabia que o tesouro estava lá. Porém, para a mente divina, que a tudo conhece de maneira absoluta, não há acaso. Deus não só conhece, ele não só é a causa de todas as causas, para além da série de causas que observamos, como conhece atualmente tudo o que sucede na ordem do ser. Para o intelecto infinito não há acaso. E como nós acreditamos na existência de Deus, evidentemente nós derivativamente, digamos assim, concluímos que nada acontece por acaso. Inclusive os enormes males do mundo, deste tempo de trevas, né? A nossa época, esta sim é uma verdadeira idade das trevas, porque os males são disseminados em todo o tecido social pelas autoridades, sejam autoridades civis, sejam autoridades judiciárias, sejam autoridades magisteriais nas universidades e, para desgraça maior, sejam autoridades eclesiásticas. Então, não é um tema fácil. E para não exaurir, como ele é inexaurível por si mesmo e muito menos será passível de ser exaurido numa palestra de menos de 1 hora, eu vou tentar elencar apenas o que eu julgo importante. A primeira observação é de que obedecer, o que é obediência? Vale fazer uma reflexão, obedecemos quando somos crianças aos nossos pais em geral, sobretudo se temos uma boa formação da parte deles, somos beneficiários de uma boa formação, obedecemos aos professores, em toda obediência está implicado o fazer a vontade de outro. Cristo diz no Evangelho, não vim para cumprir a vontade, para fazer a minha vontade, mas a do meu Pai que me enviou. Então, obedecer é fazer a vontade de outro. Agora, há várias razões por meio das quais alguém obedece à vontade do outro, fazendo o que o outro quer e não o que se quer. Uma delas é o motivo de autoridade. A obediência, sobretudo essa obediência dócil da primeira infância, e que é boa em si, ela é uma anuência por parte da criança ou do aluno à autoridade do pai ou do professor. Então, ainda que o aluno nem conheça a palavra anuência, não interessa, ele anui sem saber, ele faz a coisa sem ter o nome, obedecendo, ele faz a vontade dos pais, e se os pais forem razoáveis, eles passarão os motivos pelos quais a criança não deve fazer o que quer, e sim o que o pai ou a mãe estão dizendo. Então, o motivo de autoridade é um dos pilares da obediência. Muitas vezes obedecemos a autoridade constituída, seja constituída naturalmente na família, na nossa juventude, nós dizemos vários sims que são, digamos assim, este movimento da alma de anuir ao que alguém disse, por acreditar na palavra de quem disse, por atribuir a quem disse uma autoridade. Então, a autoridade é uma das maneiras, um dos motivos da obediência. O outro motivo é a credibilidade. Nós somos criaturas racionais, Já dizia Boécio, a pessoa foi o primeiro filósofo na história da filosofia ocidental a definir pessoa, Pessoa é a substância individual de natureza racional. Essa é a definição de Boécio no livro De Duabus Natura et Una Persona Christi, das duas naturezas na pessoa do Cristo. Os gregos não pensaram na pessoa. Não há nenhum tratado da filosofia antiga grega que faça alusão ao conceito de pessoa. Isto é uma coisa eminentemente cristã.
na filosofia e na teologia. Deus é uno em essência e trino em pessoas. Então, como somos racionais, temos a capacidade natural de entender, ainda que de maneira difusa a princípio, quando alguém diz algo ou manda algo de maneira razoável, né? Uma criança mal chegada à idade da razão, tendo poucos conceitos, se a mãe dissesse joga aqui da janela do 7º andar, a tendência dela é não obedecer, porque está inscrito na nossa natureza esse pendor de autopreservação, aquilo que Aristóteles chamava de sindérese, que é o hábito inato dos primeiros princípios da razão prática. A definição é bonita, pomposa, né? Mas isso significa que se alguém estende a mão para bater numa criança, instintivamente ela levanta o braço. Nós temos uma tendência a defender-nos. Então, nós, como criaturas humanas dotadas de razão, inteligência e razão são duas coisas diferentes, depois podemos elencar aqui as diferenças, nós somos capazes, às vezes, de obedecer por percebermos a irrazoabilidade de um mandato. Então, a primeira coisa a considerar num tema espinhoso como este, é um cacto, né? É o seguinte: a obediência católica não é cega, né? Ela não é bovina, ela não é automática, ao modo de um robô que respondesse a algoritmos, né, programadamente. Não, é uma inteligência racional, uma obediência racional. Eu trouxe aqui algumas coisas para ler, em excertos, em trechos. Uma foi um livro que foi muito importante na minha trajetória católica. Estou prestes a fazer 60 aninhos, né? Me converti aos 39, e lá no início da conversão eu tive a boa graça, né, providencial de ter contato com Dom Columba Marmion, um grande mestre espiritual do século XX, e ele tem um livro, que essa aqui é uma edição portuguesa, que me caiu em mãos, Jesus Cristo, o ideal do monge, né? E aqui nós poderíamos estender, este é um livro extraordinário, ele é o ideal de todos nós e não apenas do monge. É que aqui ele está tratando, né, da realidade monacal. Tem um capítulo sobre o bonum obedientiae, né, o bem da obediência, que é extraordinário. Trouxe também para ler um pedacinho, um livrinho de um autor chamado Emílio Gonçalves y González. Tem 2 Gonçalves no nome, né? Esse autor tem um tratado de lógica muito interessante, foi professor na Espanha, e este livro sobre a perfeição cristã, ele tem como matéria-prima a doutrina, 3 doutrinas, né, importantes para nós: a de Santo Tomás de Aquino, a de São Francisco de Sales e a de Santo Afonso de Ligório. Tem um capítulo extraordinário sobre a obediência, porque antes de falar da degradação da obediência, temos que falar da excelência da obediência. Este é o bom método de Santo Tomás. Ele nunca fala da coisa em estado corrompido primeiro. Antes ele fala da coisa em estado integral, perfeito, né? E o perfeito, nós sabemos, ou deveríamos saber, é aquilo que, para ser o que é, não lhe falta nada, né? Nada do que lhe é essencial. Se eu perder um braço, né, ter 2 braços se eu perder um braço, eu vou perder a minha integridade física. Porém, né, naquilo que é essencial no homem, né, eu continuarei perfeitamente humano. Perderei uma parte de mim sem deixar de ser alguém humano. Então, o 4º livrinho que eu trouxe para ler, né? Eu sou uma besta quadrada, eu separei ontem, esse aqui é uma das principais histórias da igreja, das melhores que eu já li, que é do Viloslada, um espanhol, né? Ricardo Viloslada, não é só dele, ele tem outros 2 autores, mas nos 3 primeiros volumes desta história da igreja, é ele quem dá a diretriz, é ele quem escreve, e com farta
certa quantidade de fontes, e aí eu tinha, como eu vou ler um trechinho aqui sobre a obediência, e vou citar o Papa João XXII, que foi quem canonizou Santo Tomás, porém cometeu um erro gravíssimo e foi chamado a atenção pelos fiéis da época, e tinha toda a documentação aqui, só que eu trouxe o volume errado, né? Eu só não estou pastando por uma contingência metafísica, né? Eu sou um ruminante. Só me dei conta de que trouxe a coisa errada agora, né? E por fim, né, esta pancada, este soco no estômago, este nocaute técnico do Mike Tyson, que é o livro do padre Álvaro Calderón, La Lâmpada bajo el Celemin, né? A candeia debaixo do alqueire, questão disputada sobre a autoridade doutrinal do magistério da Igreja a partir do Concílio Vaticano II. Eu editei este livro em 2009, eu soube do padre Calderón por intermédio de uma fiel da tradição que me apresentou uma feira, por sua vez me botou em contato com Calderón, eu escrevi para ele pedindo, eu travei contato com a obra e realmente foi um impacto para mim, e eu pedi autorização para publicar. Nós publicamos, fiz uma parceria então com o Mosteiro da Santa Cruz, lá de Friburgo, era Dom Tomás de Aquino, que era o abade, né? Agora ele é bispo, né? E saiu com a parceria da Edições Mosteiro e do Instituto Angélico, que era um selo que eu estava criando, mas como Deus sabe o que faz, né? Foi na altura em que eu tive que operar o coração, eu fali completamente, me ferrei na vida de todas as maneiras possíveis e inimagináveis, e a editora comigo faliu também, mas foi um bem, porque trouxemos ao conhecimento do público brasileiro um autor extraordinário e muito útil para o tempo presente, que é o padre Álvaro Calderón. Isso aqui é uma disputácio, tem a forma de uma disputa medieval, não é um livro tão fácil de leitura, porque requer primeiro o conhecimento do método, da disputa, mas assim, certos livros, eles não são feitos, não são editados para venderem muito, né? Eles são editados para que uma elite que tem aquele pendor para pegar aquela doutrina e a desenvolver, ela, travando contato com aquilo, abra novos horizontes e em círculos concêntricos vá passando aquelas verdades de maneira palatável para um público que não tenha tão boa formação. É assim que as coisas funcionam. E ali foi na altura em que a Fraternidade São Pio X, sob Bento XVI, estava num diálogo doutrinal com a Ecclesia Dei. O Papa Bento XVI queria isto. E eu me lembro, não vou citar nomes, né? Esta minha trajetória católica de 21 anos, né? Ela tem coisas que até o demônio duvidaria, né? Mas naquela ocasião, né, um sacerdote aqui ficou muito invocado, né? Ele odiava amar-me, né? Eu dizia coisas que não o agradavam muito, mas ele gostava de ouvi-las mesmo assim. Mas quando soube desta publicação por uma fofoca de uma pessoa de um grupo, ele virou-se para mim: o senhor publicou um livro contra o Concílio Vaticano II. Eu falei: padre, me perdoe, eu não tenho esta competência, né? Eu publiquei um livro de um autor da Fraternidade São Pio X, que, afinal de contas, está neste exato momento sendo recebido em Roma, pelo Papa. Aí os ânimos serenaram. Eu aprendi também, assim, com essa vida turbulenta de discussões, eu fui adquirindo um método próprio, uma digital dialética, né? Eu uso do sentido de humor para falar as maiores barbaridades necessárias, e isso ameniza um pouquinho, né, as coisas, porque ainda mais numa época como a atual, em que o ódio predomina, né? As pessoas têm raivas umas das outras por simples opiniões, né? Um like na internet gera ódios com todo o fígado, né? A bile, né? As pessoas odeiam-se por motivos fúteis ou por coisas pequenas, e nós perdemos a capacidade, que eu julgo sublime, de ter serenidade na divergência, né? E inteligência na convergência, né? Só vale a pena convergir na verdade, né? E na hora de divergir é bom ter a civilidade mínima, né? Deus não quer que nós saiamos brigando aí com os outros, né, a pau e pedra, né? Alguém aqui imagina Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino refutando, né, os vários hereges do seu tempo,
com xingamentos e coisas afins? Claro que não. E aqui, no primeiro capítulo, uma questão disputada, são 4 artigos nesta questão, ele faz alusão ao conceito de infalibilidade papal, né, que gerou tanta controvérsia desde quando foi proclamado solenemente no Concílio Vaticano I, né, e gerou ódio de católicos liberais, né? Um deles, só um parêntese, né? Hoje eu quero abrir alguns parênteses, que os parênteses às vezes abrem janelas do Windows espetaculares, né? Um amigo meu muito culto, em cultura católica, naquela ocasião, no início dos anos 2000, ele frequentava um grupo que era de liberais católicos que difundiam autores como se fossem a quinta essência do catolicismo, né? E um deles é um sujeito chamado Lord Acton, né? Eu estou vendo aqui o livro que o CDB acabou de lançar sobre o Concílio Vaticano II, é bem a propósito, né? Do primeiro. O Lord Acton, ele era ligado a fontes maçônicas, né? E ele, quando soube, era um homem influente daquela época, quando ele soube que seria proclamado o dogma da infalibilidade papal, ele moveu mundos e fundos com dinheiro, né? Para que esse dogma não fosse proclamado, porque o liberal, ele não vê a autoridade como algo que vai aperfeiçoar a sua liberdade. O liberal entende a autoridade como algo coercitivo. Toda autoridade para o liberal é autoritária. Por isso que no ambiente liberal é que o tema da liberdade de expressão ganhou tanta força, né? E os católicos tradicionais sempre disseram que muito mais importante do que a liberdade de expressão de quaisquer ideias é a liberdade de expressão da verdade. A verdade tem direitos políticos, não a opinião. Onde a opinião é o que mais vale politicamente, tenhamos todos a certeza absoluta de que reinará o ódio, o rancor e a inveja, né? Onde só vale o blá blá blá, né? Mas não é um blá 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 qualquer, são opiniões emitidas com intenção de que sejam verdades dogmáticas intocáveis. Então, quando não há uma autoridade reconhecida pela massa, digamos assim, não a torcida do Flamengo, né, claro, que esta está em estado de ininteligibilidade, né, radical, né, reina a discórdia, né, a desavença dos corações. Discórdia, etimologicamente, é desavença, cordes, em latim, coração, é desavença de corações. Divergência é diferença de opiniões ou pareceres, né? São coisas distintas. Uma pessoa que tem vida espiritual, ela diverge sem ter ódio no coração, né? Então, o tema merecia todas essas advertências e preliminares, né? Eu sei que provavelmente, né, serei xingado no YouTube, mas, né, na minha idade, isso já não tem a menor importância, né? Há 2 meses atrás, eu tive 21 paradas cardíacas. Estou aqui por um milagre, não vou me importar com isso, né? Então, eu vou ler aqui um trechinho, né, de um texto que eu publiquei no meu Facebook. E, na ocasião, o meu intuito era transformar isso numa aula para o meu canal modesto do YouTube. O Bruno me poxa, por que você não dá uma aula sobre isso? E eu pensei, bom, como a providência, eu vejo os sinais da providência rápido, tem um faro, bom, é melhor, porque vai ter acesso, mais pessoas verão. No meu canal, né, meia dúzia de escolásticos encarquilhados, né, veriam este vídeo, né? Pessoas já, né, com o peso, com o rosto macilento, né, crestado de rugas, né? Mas aqui não, aqui, né, muitas pessoas verão. Então, o título do breve texto, que eu já comento, é: a Igreja Católica é hierárquica, mas não é a hierarquia. Esta é uma distinção importante, porque muitos hoje acham que nós devemos obedecer à hierarquia, né? E não, como se a hierarquia não tivesse nenhum compromisso superior com verdades que a transcendem. A hierarquia católica não é proprietária da verdade que custodia. Essa verdade, ela é eterna e Deus a revelou. Isto se perde, né? Os conceitos teológicos vão se perdendo e aí nós vamos medindo o tamanho da desgraça, né?
Por exemplo, muitos padres não sabem que o sacramento é ex opere operato, né? O sacramento opera por si mesmo e não pela virtude do pessoal do padre, mas in persona Christi. Muitos sacerdotes não sabem que, ou sabem mal, só por repetição beócia do que alguém disse na universidade, que o sacramento, as palavras sacramentais causam o que significam, né? Não assim as nossas, né? As nossas, né, mal expressam o que significam, né? Aquelas liturgicamente elaboradas causam o que significam. Então, é um ambiente em que há muita confusão teológica, mas eu acho que vale a pena, assim, chegou o momento de muitos católicos com boa formação se meterem nesta seara, para com toda a caridade apresentarem alguns aspectos da crise que hoje nos acossa. O católico não precisa ser nenhum Santo Tomás para entender que a crise é litúrgica, é estética, é moral, é espiritual. Você vai a uma missa aqui, a outra na outra esquina, é uma doutrina distinta. Assim, é um escândalo, né? Os escândalos multiplicam-se. Então, vou ler o trecho, né? A Igreja Católica é hierárquica, mas não é a hierarquia. Este axioma eclesiológico parte do elevado princípio segundo o qual, na Igreja, o poder de governar, potestas regendi, subordina-se ao poder de ensinar, potestas docendi, de maneira análoga a como a ordem prática subordina-se à ordem especulativa, a matéria, a forma, o corpo, a alma. Trata-se, antes e acima de tudo, de uma hierarquia espiritual que se espraia aos planos metafísico, gnoseológico, ou seja, da inteligência, né, moral, eclesiástico, político, psicológico, etc. Em todos esses âmbitos, existe estrita hierarquia ontológica que independe do arbítrio humano. Afinal de contas, no plano do ser e do conhecer, as coisas são o que são, né? E não o que nós gostaríamos que elas fossem. Portanto, ideologia do gênero, joguem na lata do lixo, né? Transhumanismo, joguem na lata do lixo. A ideia equivocada de inteligência artificial, como ela é conceituada hoje, né, por muitos, joguem-na no lixo, porque a inteligência não é o calcular algoritmos, né? A inteligência, a humana, porque também a inteligência divina e a angélica, mas a humana, ela é esse intus legere, esta capacidade de ler as coisas por dentro, mas esta chegada à intimidade da coisa na forma de conceito se dá em nós pelos sentidos, pelo aparato sensitivo. Um cego de nascença, por exemplo, não poderá discernir o verde do vermelho, né? Então, o conhecimento, em sentido geral, em nós passa pelo aparato sensitivo. Isto é bastante aristotélico. Então, dos 5 sentidos externos, dos 4 internos, memória e imaginação, senso comum, potência cogitativa. Então, é um processo para nós a chegada à verdade. Não é um estalar de dedos e nem uma intuição fulgurante da essência das coisas. Então, muito do que se diz hoje, seja dentro da igreja, seja na ágora selvagem da internet, em que a opinião é a lei, né? E os juízes são implacáveis, né? Há os cancelamentos aí que nós sabemos. Estamos aqui num plano mais sereno, né, num plano que é o plano das verdades, né, num plano mais ordenado. Então as coisas não são o que elas são, o que são e não o que nós gostaríamos que elas fossem. Não posso mudar a meu bel prazer as leis atmosféricas que vigoram em nosso planeta, nem a minha biologia em nível cromossômico, né? Uma maneira bonita de dizer algo que podia ser muito feio, né? Mas aqui cabe indagar. É poder de ensinar o quê, né, esse poder da igreja? É porventura o poder de ensinar que, em termos aristotélicos, o ato é anterior à potência? É porventura o poder de ensinar que, em termos pitagóricos, o número numerante está num plano superior ao do número numerado? É porventura o poder de ensinar que, em termos platônicos, este nosso mundo espectral participa, a seu modo precário, de um mundo de ideias arquetípicas perfeitas? Não. Trata-se do poder de ensinar
e de custodiar sem mácula, ou seja, sem alterações de nenhuma espécie, as verdades da fé. Poder este que foi conferido à Igreja pelo próprio Cristo, o Verbo encarnado, como um carisma excepcional. Abre aspas, ide, ensinai a toda a gente. Quem vos ouve, a mim me ouve. Fecha aspas. O poder de ensinar é, pois, um carisma e uma ordem a um só tempo. Pertence ao direito divino e, quanto à doutrina ensinada, não pode ser alterado em um só jota, São Paulo já nos adverte, né? E o poder de governar, por sua vez, se estabelece no decorrer dos tempos, conforme as diretrizes do direito eclesiástico. Uma coisa é o direito divino, aquilo que em sã teologia é estabelecido como direito divino, né? A percepção humana de um direito, de uma prerrogativa que só cabe a Deus em sentido absoluto, é imutável. Aquilo que é o direito eclesiástico, ou seja, as leis e diretrizes da igreja, para coisas pastorais, para mesmo coisas de disciplina, etc., ele não é imutável. Então, assim, é muito importante ter esta distinção, porque senão botamos tudo no mesmo balaio e às vezes até com boa intenção defendemos como se fosse intocável o que pode ser mudado, embora às vezes nem convenha. E isso aqui é uma advertência. Quando formos discutir com alguém sobre qualquer tema, convém entender as premissas do oponente, do impugnador. Senão, vira bate-boca de dois rufiões num boteco aqui na Cinelândia, né, que eu não indico a ninguém hoje ficar, que será assaltado com 100% de certeza, enquanto o alcaide desta cidade, né, eu vejo esta figura e me causa uma repugnância de ordem tal, que eu dou graças a Deus por haver a justiça divina, né? É uma repugnância, sim, de me dar urticária, né? Que Deus o ajude a se arrepender, né? Que criatura, né? Criatura saída da quinta covândica do inferno de Dante, né? Metafórico, inferno metafórico, né? Não desejamos o inferno a ninguém, é claro. Então, uma coisa é o direito divino, outra coisa é o direito eclesiástico, né? São coisas distintas. E aqui também há subordinação da autoridade eclesiástica, que repete e guarda as verdades divinas, à autoridade de Cristo, que as ensinou em ordem à nossa salvação. Então, o que Cristo ensinou e a Sagrada Escritura revela, ela não revela tudo o que ele ensinou, sabemos lá nos Atos dos Apóstolos, Cristo falou muitas outras coisas que não estão contidas no Evangelho, mas o que ele ensinou, e de maneira que foi transcrita pelos evangelistas, é intocável. Então, nenhuma autoridade eclesiástica tem o direito de nem sequer matizar, minimizando uma verdade dogmática estabelecida de maneira solene. A má compreensão dos dogmas no ambiente católico é o que gera uma confusão, uma Babilônia, uma Babel. Sabemos que a Torre de Babel foi uma pretensão humana de erigir um prédio que chegasse ao céu, né? E o texto da Sagrada Escritura chega a ser irônico, né? Que aqueles homens vão construir aquilo com tijolos, né? Até o material. Quando a pessoa não tem a finalidade no seu horizonte, a finalidade correta, os instrumentos também são proporcionalmente depauperados, ruins, né? Só quando a finalidade é nobre e superior que o homem naturalmente busca meios proporcionais para que aquela finalidade seja efetivamente alcançada. Então, onde há confusão teológica, é uma desgraça. É simplesmente uma espécie de retirada da graça. O próprio Calderon, nesta obra aqui, ele diz que após o Concílio Vaticano II, com a Comissão Teológica Internacional estabelecida na década de 70, CTI, nome bom, né? Comissão Teológica Internacional, CTI, né? Passou a haver um consenso plurânime, não é mais unânime, dos teólogos, né? Ou seja, todos dizem muitas coisas e muitas coisas à revelia do ensinamento tradicional, né? Como, por exemplo, com relação ao limbo,
né? Há um documento deste CTI que coloca o limbo no limbo, porque diz que é uma verdade inventada na Idade Média sem base escriturística, e por aí nós vamos vendo o horror. Isso é um horror. É gente tocando na verdade sagrada, na verdade da Escritura. Primeiro é a verdade da Escritura, depois, para nós católicos, é a verdade estabelecida pelo magistério de maneira solene, que não dê margem a dúvidas. Hoje, cada documento do magistério dialogado contemporâneo abre-se para mil interpretações. Se eu preciso entender o espírito de um documento, significa que ele já saiu pela porta, né? Ele já escapuliu, né? Não, a Igreja Católica, a Igreja de Cristo subsiste na Igreja Católica. Isso foi dito, né? É documento conciliar. É como se eu dissesse para minha esposa que certamente está tomando um café ali, que ela não aguenta mais me ouvir. E o meu casamento com a Carlinha subsiste entre nós. Ela não é minha mulher, né? Ela é algo que subsiste numa coisa etérea, né? Então, assim, onde abre-se flanco para uma interpretação múltipla, isso é uma desgraça, mas estamos falando aqui da verdade sagrada, né? Então, uma coisa é o magistério eclesiástico, outra que é a luz do direito eclesiástico, outra coisa é o direito divino, né? É o magistério infalível da Igreja a carta católica de governo. Assim como um governante civil, para ser bom, precisa governar à luz da lei constitucional, né? Estabelecida de maneira, vamos supor aqui, quase num Wonderland, né? Uma lei constitucional extraordinária em ordem ao bem comum, né? Só para discussão dialética, né? Mas se o governante civil ele deve governar à luz da lei constitucional, e esta é estabelecida pela autoridade constituída, porque se ele não fizer isso, ele será um tirano. O governante, o príncipe, tem que dar razões do seu governo. Quando eu mando e você obedece porque eu mando, mais ou menos como acontece hoje, né? Na verdade, esse governo é despótico, é tirânico, é mau, não é. E quando eu torço a lei da Constituição, no caso brasileiro, a Constituição de 1988, ela tem uma coisa maravilhosa. Foi a revisão gramatical que lhe fez Celso Cunha, o grande gramático, é a melhor coisa da Constituição de 88. Ela foi revisada pelo grande Celso Cunha, né? Que me pensa, eu sei que isso é só uma opinião, né? Mas até porque, né, eu não posso mudar o texto constitucional, mas o governante ele tem que governar o civil à luz do texto constitucional, senão é tirânico. O chefe tem que dar as razões do seu governo. E no caso católico, como está escrito aqui no meu breve texto, o magistério dá o vetor do governo. Eu não posso ensinar nem permitir que se ensine na ordem política uma coisa que contraria os bons costumes e a fé. Um dos objetos do magistério da Igreja são os costumes. Outro, o principal, é a fé. Agora, num ambiente católico, numa sociedade que fosse católica, como já houve no passado, nem tão remoto assim, jamais haveria a possibilidade de haver uma votação de uma lei do aborto. Zero chance. Não viria. O deputado que ousasse fazer isto seria escorraçado a pontapés. Desceria do púlpito, com o perímetro glúteo todo vermelho, de tantas bordoadas que levaria. Já o magistério não infalível merece sim reverência dos católicos, mas não obediência. A famosa encíclica do Papa Bento XV sobre o poeta Dante Alighieri é um exemplo. Ali o Papa expressa, leiam vocês e leiam quem estiver assistindo essa aula, é uma encíclica do início, Bento XV, primeiro quartel ali do século XX. Ali o Papa expressa algo não diretamente relacionado à fé e aos costumes. Trata-se, isto sim, de uma exortação a que todos os católicos apreciemos o poeta maior do Trecento, o Dante. Não sem omitir que ele atacou papas no seu tempo,
Dante atacou, ele se juntou aos espirituais franciscanos do século XIII, que são responsáveis pelas mais blasfemas calúnias já feitas contra papas, né? Um deles, o grande, o espetacular Bonifácio VIII. Né? Um dia eu ainda vou fazer, tem que arrumar um espaço na parede da minha sala para botar lá uma imagem do Bonifácio VIII. Né? Que homem, que papa extraordinário. Então, Dante falou muito mal dos papas e, em termos simples, o sumo pontífice não nos obriga a apreciar Dante, mas apenas nos exorta a fazê-lo. Então, assim, não é uma obrigação que todos apreciem Dante. Do ponto de vista poético, é conveniente. Que poeta extraordinário. A comédia, ou Divina Comédia, é uma das obras máximas do engenho poético humano, né? Porém, do ponto de vista político, Dante chegou, inclusive, a ser incluído em alguns índices de livros proibidos, porque num tratado chamado De Monarquia, um tratado que Dante escreveu em latim, né, ele diz coisas que são verdadeiras barbaridades, algumas delas fundadas em fábulas romanas. E assim, Dante pode ser o responsável distante, no medievo, deste globalismo contemporâneo. Quem for a este documento, De Monarquia, no meu Cosmogonia da Desordem, há um artigo intitulado De Monarquia, né, que trata a fundo deste livro, que é um horror do ponto de vista político doutrinal. Então, assim, uma coisa é apreciar alguém pelo seu talento literário, outra coisa é depreciar alguém porque, do ponto de vista das ideias políticas, né, elas são mais tortas, né, do que bambu daqueles antigos, dos capinzais que havia aqui no Rio, na mata. Né? Então são coisas distintas. Então, uma coisa é o magistério solene, extraordinário, dogmático, porque empenha a infalibilidade, outra coisa é o magistério que não empenha essa infalibilidade porque propõe coisas. Quase é um modo dialogal, né? É uma opinião pessoal. O Papa não é infalível em opiniões pessoais que ele dê, ainda que dê em Roma, né? Porque a expressão ex cátedra, ela não se refere a uma cadeira física, né? Se refere à autoridade magisterial que o Papa, de que ele está investido e que num documento solene fica inequivocamente compreendido. Então, antes de continuar a leitura, o texto é breve. Concílio Vaticano I definiu de maneira dogmática, solene, e quem disser o contrário, né, anathema sit, né, que quando quem fala é Pedro, ou seja, é o Papa, quando ele fala sobre fé e costumes, quando ele fala para toda a Igreja Universal e não para uma paróquia, uma diocese, um país. E, por fim, quando ele fala com expressa intenção de obrigar os fiéis católicos a anuir aquela doutrina, aquilo goza de uma infalibilidade sem a qual a Igreja não seria capaz de manter as verdades reveladas intocáveis por 2000 anos. Né? Se nós aqui, entre nós, falamos uma verdade numa mesa de bar, um vai dizer para terceiros uma coisa, outro já diz outra. Que a Igreja tenha mantido essa doutrina íntegra, essa doutrina imaculada, primeiro é um milagre, né? Mas isso dependia, entre outras coisas, de que esse magistério fosse exercido com o empenho desta autoridade, porque a autoridade do Papa é participada, ela participa da autoridade de Cristo que a delegou, né? Então não é uma autoridade pessoal. Então, nem sempre devemos obedecer a documentos pontifícios quando, por exemplo, eles não apenas não gozam de infalibilidade, como também expressam opiniões pessoais sobre coisas diversas, né? O Papa pode escrever sobre culinária, né? A Marilena Chauí, aquela a quem alguns chamam de filósofa com benevolência divinal, né? Ela tem um livro, o melhor livro da vida dela, né? É um livro sobre culinária, né? Ela tem um livrinho chamado, ela foi, né, presumivelmente estudou Spinoza, né? Baruch Spinoza conseguiu a proeza de ser expulso da comunidade judaica
Mas, presumivelmente, ela estudou Spinoza, é doutora em Spinoza, né? Eu sou doutor em samba, né? Ela é doutora em Spinoza, mas o livro dela, A Nervura do Real, né, é de fazer chorar. Né? Mas como, né, autora de culinária, até estou pensando em comprar um livro de receitas dela, mas a autoridade filosófica dela, né, é escassa ou nenhuma, ou nenhuma. Vou seguir aqui. Como se pode deduzir do que está dito, no caso dos bispos e mesmo dos papas, não se trata de governantes ao modo moderno ou pós-moderno. Quer dizer, não se trata de autoridades que receberam de maneira democrática o poder do qual estão investidas, no sentido da democracia liberal, não no da de Atenas de Péricles, é claro. A democracia liberal é o reino do sufrágio universal erigido quase que religiosamente como o máximo das possibilidades políticas, né? Eu soube que vai sair aí no YouTube tem um desembargador amigo meu de Minas, ele parece que deu uma entrevista no canal do professor Marcelo Andrade, vai sair hoje ou amanhã sobre a crise constitucional e o neoconstitucionalismo, vale a pena ver. O poder católico não vem do povo, nem é exercido para o povo ou com o povo. Que coisa difícil de aturar, né? Vem de Deus e é exercido em nome de Deus e para Deus em benefício do povo, porém de maneira condicional, ou seja, desde que este adira à integralidade das verdades da fé. Se um bispo duvida de um só artigo de fé, ele já está fora da fé. E aqui vale outro parêntese. Uma coisa é ter fé. Isto é subjetivo. Tenho fé na palavra do meu sócio, na palavra da minha mulher, né, etc. Outra coisa é estar na fé. Para o católico, muito mais do que o aspecto subjetivo, importa a objetividade, se eu estou ou não anuindo com a minha inteligência e com a minha vontade aquelas verdades que a igreja propõe como sagradas, reveladas intocavelmente. Então é melhor estar na fé do que ter fé. Ter fé pode ser um sentimento. Estar na fé é com a inteligência, são coisas distintas, mas não distinções assim desimportantes, muito ao contrário. Então, não é um governo democrático. E aqui vale um parênteses, outro parêntese. Ao longo do Concílio Vaticano II, há toda uma bibliografia sobre a qual não há mais margem à dúvida, com relação, por exemplo, ao esquema preparatório do início do concílio, que era tradicional e foi jogado na lata do lixo, a maneira como alguns mais tradicionais foram sendo relegados, quase perderam a voz durante as aulas conciliares, etc. Mas durante o concílio consagrou-se, e sobretudo no posterior ao concílio, a colegialidade, com o intuito de democratizar. A colegialidade foi uma democracia revolucionária num ambiente monárquico espiritual. O Papa sempre foi o monarca absoluto. Sua autoridade participada por Cristo, ela é suprema. Hoje, o Papa continua, pelo menos no dizer de muitos bispos, como autoridade. Quem o obedece? Vocês lembram aqui a desobediência quando o Papa Bento XVI publicou o Summorum Pontificum? Vários bispos disseram e ainda dizem hoje, lá no Nordeste, eu sei de alguns, aqui na minha paróquia não vai ter missa tradicional de jeito nenhum. Mas era a ordem do Papa, se houver, segundo aquele documento, e faça-se a ressalva ali que foi o jeito que ele arrumou de fazer para não desagradar demais, ele veio à luz sob a égide, a nomenclatura de rito extraordinário, né? Mas assim, vamos julgar com benevolência o Papa Bento XVI, mas acontece que quantos desobedeceram? Mas essa desobediência seria impossível, assim, frontal, em épocas anteriores ao concílio, que o princípio da colegialidade hoje virou quase um dogma, né? Então, assim, não é fácil dizer coisas duras, mesmo dentro do ambiente católico, às vezes até para bispos que renegam a autoridade de Cristo.
Como é duro ter que defender, às vezes, a autoridade de Cristo contra autoridades eclesiásticas negligentes ou equivocadas. É triste e requer, claro, da parte de quem se vê compelido a fazer isso, é um dever para alguns, não é para todos, nem todos têm formação teológica para isso, nem capacidade de expressão, mas assim, alguém tem que dizer que o rei está nu, né? Eu tenho assim quase que uma devoção pelo Monsenhor Lefebvre, que foi um homem que realmente conseguiu colocar-se contra a corrente com uma coragem extraordinária. E mesmo que ele estivesse equivocado, o meu modo de ver não estava, teríamos que assumir que ele foi de uma honestidade implacável, porque quando você sacrifica tudo para defender aquilo que você julga ser a verdade, o mínimo que você merece é o respeito da parte do adversário. Então, Monsenhor Lefebvre foi um gigante, não foi um qualquer. Sem ele, talvez a missa chamada tridentina por analogia de proporcionalidade, ela não foi inventada em Trento, ela seria proscrita, estaria proscrita hoje. Foi a chaminha. Então, às vezes tem que ter pessoas, sejam leigas hoje, o que é extraordinário, porque numa situação normal, uma pessoa como eu, embora tenha alguma formação teológica, não estaria falando o que eu falo, nem publicando o que eu publico, sem autorização do bispo, né? Mas a própria Escritura diz que quando a autoridade vai contra a fé, o próprio São Paulo responde a São Pedro, o Papa, em fatin, no rosto. Então, tenhamos em vista, uma coisa é o magistério infalível, seja extraordinário, seja ordinário. Outra coisa é o magistério não infalível, seja extraordinário, seja ordinário. Já termino a leitura desse breve artigo, que era um texto de Facebook, né? Tal advertência é importante, ou seja, de que o magistério não é fruto da igreja, não é fruto de uma votação, né? Ou do sentir que o próprio sensus fidei está subordinado ao magistério solene e aos dogmas, né? Se determinada comunidade sente a fé de maneira diferente, a igreja desde sempre afastou, advertiu essa comunidade para que se afastasse dos seus erros, chamados tecnicamente de heresias, ou seja, novidades exorbitantes com relação à doutrina, né? Tal advertência é importante porque desde sempre houve no meio católico hereges e cismáticos que derrogaram alguns pontos da fé, os quais foram punidos com anátemas pelas autoridades do tempo em que viveram, de certo? Mas aqui a advertência, sempre à luz do magistério e não segundo os critérios pessoais de quem estava no poder, ou seja, do Papa da ocasião. Nós devemos total reverência ao Papa, mas não na pessoa humana do Papa, e sim do Papa enquanto investido de uma autoridade divina, a personalidade espiritual que ele encarna no seu cargo, é a ela que devemos reverência suprema. A outra é participada. Quantos papas horrorosos a igreja teve ao longo dos séculos, né? O Alexandre VI, por exemplo, um papa promíscuo, avarento, um horror do ponto de vista moral, mas este, por acaso, não tocou em nada na doutrina, né? Naquilo que era o seu ofício, ele foi reto. Então, assim, hoje qualquer coisa que se diga, e hoje em dia a internet ela é fonte de discórdias entre pessoas que só dão opiniões. Eu tenho para mim já o seguinte dístico na minha vida prática: eu não quero ouvir a opinião de quem só sabe dar opiniões. Eu quero ouvir a opinião de quem tem a segurança de estar em verdade, pautado na verdade, né? Ou pelo menos de quem é capaz de expressar esta opinião com a razoabilidade que dá a ela o caráter de parecer. Nós sabemos, com Santo Afonso de Ligório, cuja edição da Teologia Moral eu tive a alegria de sugerir aqui aos amigos do Centro Dom Bosco, né? Eles ouviram o meu conselho e fizeram uma magnífica edição em 7 volumes, né? Eu não sei se em 6 ou 7, acho que em 7, 8. Não, porque o 8º acho que é a praxe dos confessores, né? E o Santo Afonso de Ligório, ele ensina, né, que há graus de credibilidade nas opiniões, né? Ele vai desde do flatus votis, ou seja, do sopro vocálico, que não tem o menor sentido de opinião, nem sequer opinião Lula livre, né? Você pode
Pode até expressar uma intenção opinativa, mas não é propriamente uma opinião. Uma opinião é uma adesão do intelecto a uma proposição com certo temor de que não seja verdadeira. Acho que vai chover. Isso é uma opinião. Né? Agora, Maliere presente não é uma opinião, é flatus votis. Então, há graus de opinião. Até chegar ao caso do parecerista, que é o que dá a opinião abalizada. Ele não tem a verdade científica ainda. Porém, um cirurgião, no meio da cirurgia, tem lá os instrumentadores, os auxiliares, deu um problema que não é habitual. Eles vão ouvir quem para fazer o que é para ser feito aqui agora? O mais experiente, o mais sabedor. E não, né, a enfermeira. Né? Então, nós somos uma sociedade muito ruim, trevosa, em que as pessoas omitem suas opiniões, que são vagidos, né, bucais, né, como se fossem verdades dogmáticas intocáveis. Né? É claro que a discórdia reina. E eu vou citar um caso aqui deste Papa que eu mencionei, né, João 22. Na Igreja Católica, certamente uns mandam, outros obedecem, mas não obedecem cegamente, e sim na medida em que quem manda, por sua vez, obedeça a uma autoridade supinamente superior. Mas como perceber isto? É simples. O sensus fidei dá ao fiel católico o faro da verdadeira obediência espiritual. A propósito, foi o sensus fidei que fez bispos, padres e até meros professores escolásticos advertirem severamente o Papa João XXII, sem quaisquer respeitos humanos, quando este tirou da sua cabeça a ideia abstrusa e anticatólica de que os santos só poderão ver a Deus depois do juízo final. Tratava-se de uma opinião teológica papal que contrariava frontalmente o magistério. Tá eu ia ler aqui, trouxe o besta quadrado, o volume errado. Né? Admoestado, criticado duramente, chamado inclusive de herege pelos mais exaltados, o Papa cedeu e não ousou decretar em bula ou em qualquer outro documento papal, oficial da Igreja, a heresia que acossava a sua mente. Já quase no leito de morte, retratou-se. Né? Ou seja, eu tinha aquela opinião, porque se os santos só verão a Deus depois do juízo final, significa que agora, por exemplo, eles não estão intercedendo por nós. Né? Eles não estão na glória. Né? Um horror, uma opinião absurda. Mas naquela época não era como hoje. Né? Hoje, qualquer ai, ui, né, gera discórdias titânicas, né? E sempre houve respeito à autoridade papal, mas nunca essa coisa beócia politicamente correta, né? Qualquer coisinha que se diga já é tomada como uma afronta pessoal, né? E o católico dito conservador, ele é craque nisso. Está atacando o Papa, né? Você que está sendo protestante, isso, aquilo, outro. Há um meio termo. As coisas humanas têm matizes. Se o próprio Aristóteles já dizia na política, não melhor, na ética, que nas coisas políticas, na sua Ética Nicômaco, as coisas políticas dão margem a divergências, elas não são verdades, não estatuem, não estabelecem verdades matemáticas, quanto mais em coisas que são de grau mais sublime, que são coisas magisteriais ligadas à verdade divina. Pode haver divergência. O próprio Santo Tomás cometeu alguns deslizes teológicos, pouquíssimos no meio da sua floresta, com relação à mulher, por exemplo. Né? Há uma questão na Suma, cuja pergunta inicial já indica muita coisa. Por que nasce a mulher? Né? Bom, né? Santo Tomás hoje eu acho que ele não diria isto. Né? Tudo bem que os críticos, ele na verdade está rolando na sua resposta a opinião de terceiros e não propriamente a sua. Mas a pergunta, embora tenha uma profundidade teológica, porque ele está indo ao fundamento, né? Implica certa visão da mulher que não era a melhor possível, com relação, por exemplo, à animação. Ele acreditava na animação sucessiva, ou seja, a alma racional era infundida depois do desenvolvimento no feto da alma vegetativa, sensitiva, etc. Isso é um erro, mas que floresta de acertos. Então, pode haver
erros, mas não em matéria de fé, segundo os 4 critérios aqui estabelecidos. Então, eles são um norte seguro para, quando virmos coisas aparentemente exorbitantes. O exorbitante chama atenção, né? O repugnante, o feio, causa um esgarro em nós interno, do mesmo jeito que o que é solene, bonito, bem ordenado, causa uma boa impressão, né? Termino. Agora, enfim, começa a ficar claro o princípio que dá título a este texto. A Igreja Católica é hierárquica, mas não é a hierarquia. Então, a Igreja Católica é o corpo místico de Cristo, a hierarquia é o corpo docente e regente e santificante deste corpo místico. A propósito do que eu disse ainda há pouco da colegialidade, quem quiser pegue aí, tem imagens aí, fotografias, inclusive no Google, o Papa Paulo VI, depois do concílio, realizou uma missa solene, com toda a pompa e circunstância e divulgação, na qual depois a tiara papal, que significava que aquela coroa tridentina com 3 andares, né, geralmente empedrada, com pérolas, com pedras preciosas que representam a divindade, o tríplice poder da Igreja: governar, ensinar, santificar. O Papa Paulo VI depois a tiara publicamente, como que para indicar que e pôs em si o cone episcopal. Nunca mais nenhum papa usou a tiara tridentina, só o cone episcopal, como para significar que hoje o governo é coletivo, é democrático, é colegiado. O Papa Francisco, quando subiu, logo que fomos informados da sua eleição, no conclave, uma das primeiras coisas que ele fez ao referir-se a si mesmo foi: eu sou o bispo de Roma. Não é que o Papa não seja o bispo de Roma, mas ele é mais do que isso, Ele é o custodiador da doutrina sagrada, tem um munus gravíssimo, vigarium, a palavra vigarium em latim é o que está no lugar de, o que faz as vezes de. Pois muito bem, estabelecido, a meu ver, com pouca margem a divergência, que uma coisa é a autoridade eclesiástica quando ela manifesta-se de maneira dogmática e solene, outra coisa é a autoridade eclesiástica quando ela se manifesta de maneira não solene, em temas não relativos à fé e aos costumes, não empenhando a autoridade, ou seja, dizendo para os fiéis que é aquilo que deve ser acreditado, é aquela verdade daquela maneira e não de outra. Nós não somos protestantes, não somos analistas de textos, análise sintática de texto sagrado não é o nosso forte. Nós acreditamos não apenas na Bíblia, acreditamos na Bíblia, que a Sagrada Escritura é a fonte principal daquilo em que cremos, mas sob a égide do magistério, que é um carisma participado por Cristo. Então a igreja sempre teve hierarquia. Ela é hierárquica no melhor sentido do termo. Se pensarmos na própria etimologia de hierarquia, hieros ou hier, significa algo sagrado, então ela é algo sublime, porém condicionada à autoridade suprema do próprio Cristo. Pois muito bem, eu disse aqui ainda há pouco que obediência, quem obedece, faz a vontade do outro, seja por anuência à autoridade do outro, que é reconhecida por quem obedece, seja por razões de credibilidade. É a regra de São Bento. Se a regra de São Bento virasse a Constituição dos países do Ocidente pós-católico, acho que melhorava tudo no dia seguinte, A regra de São Bento, eu falo brincando, mas assim, ela é sublime. São Bento foi um grande legislador e tinha essa noção de ordem, de hierarquia, bem militar, bem romano, porém tinha clara na sua mente a ideia de subordinação entre as verdades, e o próprio monge ele faz os votos solenes, Um deles é o de obediência, E muitas vezes até ele vai obedecer a ordens equivocadas, porque ele jurou obediência de maneira solene, mas não em ordens equivocadas
com respeito à matéria de fé e costumes. Né? Uma coisa é o abade virar para um monge com quem ele não simpatiza e dizer assim: querido amigo, você agora vai varrer a poeira desta escada que está acumulada há um mês de baixo para cima. Né? É claro que isso é quase impossível, né? Que a poeira vai voar, ele vai tentar obedecer agora, né? Se o abade mandar um monge acreditar numa heresia, qualquer que seja, ou se mandar ele fazer uma coisa intrinsecamente imoral, não deve obedecer. Então, outro textinho de Facebook que compõe esta aula sobre obediência. Do ponto de vista psicoantropológico, obedecer é fazer livremente a vontade do outro e não a própria. Como eu disse, neste sentido, diz Cristo: não vim fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. João 6,38. Nosso Senhor foi obediente até a morte e abominável morte de cruz. Mas será sempre um bem a obediência? Se a vontade de quem manda é perversa e o mandato agride a ordem moral e a lei de Deus, a obediência terá caráter de subserviência e covardia, com graus distintos de culpabilidade segundo o padrão de consciência com que se obedeça. Assim, se a maldade de quem manda é patente, com evidência evidentíssima, quod nos homines, como diria um escolástico, que todos percebem, né? Do Zé Mané a Aristóteles, todos sabem que aquilo é um absurdo, né? E a matéria do mandato é grave, será invariavelmente criminoso obedecer. Os soldados de Herodes, que a mando de Herodes mataram os santos inocentes, não puderam alegar perante Deus que estavam cumprindo as ordens do rei. Aquela obediência é criminosa. Os nazistas que fizeram experiências com crianças, com idosos, né, monstruosidades, e alegaram no julgamento de Nuremberg que estavam obedecendo às ordens do Führer, não tiveram como se livrar, nem mesmo numa sociedade já muito liberal, do Ocidente já liberal no sentido católico, óbvio, foram condenados em Nuremberg, alguns a pena de morte, outros a prisão perpétua. Então, assim, obedecer em matéria patentemente desonesta, né, gravíssima e desonesta, e quando se entende que, dado o grau de desonestidade, essa perversidade é patente, não devemos obedecer. Se a maldade de quem manda é latente, no primeiro caso era patente, né? Se é latente e a matéria do mandato é grave, também grave, será grandemente culpável obedecer antes de esclarecer a consciência. Observação: é sempre pecado mortal agir com a consciência dúbia nas coisas relevantes no âmbito da moral, né? Então, se a matéria é grave, mas eu julgo que a maldade de quem manda parece, não tenho certeza, não tenho segurança, mas parece ser, a pessoa parece estar fazendo uma coisa má, eu só devo agir quando eu esclarecer a minha consciência. Isso é um princípio também estabelecido por Santo Afonso de Ligório. Nunca se deve agir em matéria grave com a consciência em estado de dúvida. A consciência dubitativa não pode ser a reitora das ações humanas em matéria grave. Há 6 tipos de consciência, segundo Santo Afonso, né? Por fim, se a maldade de quem manda é oculta e perceptível apenas para alguns poucos sábios, em latim é mais bonito, né? Quod sapientes tantum. E se neste caso quem obedece o faz por natural anuência à autoridade constituída, porém com plena inconsciência quanto à perversidade do mandato, supondo-o bom, não haverá culpa, embora as más consequências sejam inevitáveis. Assim como se eu beber este copo, vamos presumir que algum de vocês que me adora botou um veneno aqui para rato, e eu não sei,
Então, se eu beber sem consciência de que é um copo envenenado, eu não estou me matando, eu não tenho culpa disto, né? Eu não posso ser responsabilizado daquilo que eu fiz sem plena consciência, até por impossibilidade de saber a verdade, né? Mas os efeitos acontecerão à revelia da minha consciência do ato. Então, é a pessoa que obedece a um mandato presumivelmente perverso, mas cuja perversidade só é perceptível por uma minoria de sábios, né? Ela pode ser desculpada, mas os efeitos vão se dar na sua alma e muitas vezes no seu corpo. A obediência virtuosa, por sua vez, se dá em ordem à verdade e ao bem. Se tal bem pressuposto é Deus, então a obediência será sublime. Assim, 2 pontos. Um monge católico obedece à pessoa do abade do mosteiro, porém sempre no espírito da regra de sua ordem e nunca em coisas patentemente imorais ou contrárias à fé. Um católico obedece às autoridades eclesiásticas, porém no espírito do magistério e dos dogmas da igreja que se aprendem desde o catecismo, ou pelo menos se aprendiam. Vale mencionar que o cidadão obedece aos governantes do seu país, porém no espírito das leis constitucionais e desde que estas não sejam flagrantemente iníquas. Aqui no Brasil há um movimento pró-vida muito importante, né? Que não há em outros países, né? Mas para além desse trabalho extraordinário, né, há um trabalho que, a meu ver, ainda carece de ser feito com a devida competência, que é a margem da lei, que é um trabalho de formação, porque muitas vezes as pessoas têm medo. Não, agora o aborto está legalizado. Pô, está desde o José Serra. Há uma portaria do Ministério da Saúde desde o José Serra, que autoriza, em casos excepcionais, cada vez menos excepcionais, o aborto. Agora, se o trabalho de formação incute na consciência dos fiéis que o aborto é um crime contra a lei de Deus, ainda que a lei civil aprove, ninguém vai fazer. Agora é lei o poliamor. O poliamor é um anti-amor. Agora é lei, mas se os cidadãos estão com a consciência iluminada com relação à perversidade da lei civil, não façam. Não façam, até porque muitas leis civis têm caráter prescritivo, mas não impositivo. Então, assim, não é para desesperar, né? Sabemos que o tempo é terrível, né? Sabemos que no plano civil e mesmo no plano eclesiástico, plano civil político, no plano civil moral, no plano civil psicológico, né? É um drama viver hoje eu vou fazer dentro em breve 60 anos, neste ano. Para mim, sou de transição, tenho uma memória viva da minha infância, adolescência e início de juventude, por exemplo, uma cidade como um Rio de Janeiro, em que a violência comparativamente era zero. Para dar um exemplo aqui, eu fui criado na Tijuca. Tijuca é um bairro cheio de morros à sua volta, e naquela ocasião havia o campeonato de futebol da cidade, das ruas, depois virou o campeonato das favelas. Então eu conheço de ter ido lá todas as comunidades da Tijuca, Borel, Turano, Chacrinha, tudo que vocês falarem aí, Salgueiro, né? Eu subia para jogar bola, soltar pipa e peão. Sabe qual era a violência? Era quase zero. Não se via arma nenhuma. Era uma pobreza digna. Quando as leis católicas estão ainda que fazendo sombra à lei civil, a pobreza é digna e a riqueza também. Retirem-se os princípios evangélicos custodiados pelo magistério, tanto a riqueza quanto a pobreza serão 2 formas de indignidade. Um horror. Eu tive um tio que foi um grande violonista, só não seguiu na carreira por razões pessoais. Eu tenho essa memória de subir ali o Morro da Mangueira, década de 70, hein? Eu sou de 65, estou ficando velho. A Mangueira estava lá para acompanhar num barzinho o Cartola, o Nelson Cavaquinho. Essa memória afetiva, violência zero, né? Aquelas coisas populares, o nível de concórdia era muito maior.
né? Então, assim, o tempo presente é um tempo de decadência e quem está na minha geração tem a maior percepção disso. Porque quem já foi criado no caos não tem a percepção do Himalaia de cocô que tem à sua frente, né? Para usar uma expressão do professor Pachá, que outro dia ele ouviu um professor, presumivelmente de português, e disse: as palavras deste professor são um Himalaia de cocô. Né? Um poeta, né? Nosso amigo, né? E o que nós, assim, quem está já no caos não tem essa percepção, não tem. Então, assim, recapitulando, né? Devemos uma reverência natural às autoridades eclesiásticas constituídas naquilo em que elas empenham a sua autoridade, ou seja, o Papa fala antigamente, havia bulos assim, com a suprema autoridade a mim conferida pela segunda pessoa da Santíssima Trindade. Né? Hoje em dia é uma vergonha de exercer a autoridade, né? E esta crise de autoridade que começa a entranhar-se na igreja desde o final do século XVIII, hoje ela é universal. Acabou a autoridade dos pais para com os filhos, dos professores para com os alunos, do bispo, do Papa para com os bispos e por aí vamos. Então é uma tragédia. Agora, eu vou trazer à luz aqui leitura breve. No caso católico, o Caldeirão diz, a certa altura deste livro, ele menciona, porque assim, obedecemos a quem e a quê? Né? E depois de esclarecermos que todo o magistério autêntico vincula as consciências, se um professor de matemática está ensinando um teorema de maneira correta e os alunos percebem o vínculo entre a inteligência dos alunos e a verdade que é expressada pelo professor, é automático. Né? Então, todo o magistério autêntico, e não apenas o eclesiástico, vincula as consciências, porque a verdade tem esse poder unitivo, vinculante, né? Agora, se o professor de física resolve numa certa aula, como se faz hoje muitas vezes, né? Hoje eu não vou dar, vocês vão discutir, nós vamos chegar aqui, vamos fazer um diálogo de grupo, o que vocês acham aqui da doutrina Y, do autor tal, né? Se quem tem autoridade a depõe, perde-a ipso facto, né? Ipso facto. Mas no caso católico, a quem obedecemos? Então, assim, há órgãos do magistério, né? Em primeiro lugar, os órgãos autênticos. Primeiro, o Papa, em quem reside a suprema autoridade apostólica. E aí há uma divisão. Então, órgãos autênticos do magistério. Em primeiro lugar, o Papa, em quem reside a suprema autoridade apostólica. Primeiro, o Papa sozinho, né? O Papa tem o poder de motu próprio proclamar algo para ser obedecido aqui agora, né? Em bulas, encíclicas, até em alocuções, né? Vemos aí o século XIX é pródigo em documentos solenes, até para indivíduos, né? Direcionados a indivíduos, como o Lamennais, só para citar um deles. Então, órgãos do magistério autêntico católico, em primeiro lugar, o Papa sozinho, depois, o Papa e os bispos reunidos em concílio, né? Também merece a nossa autoridade, impõe a nossa autoridade nestas condições expressadas. Depois, os bispos em comunhão com o Papa. Os bispos são mestres ex officio da verdade evangélica. Os bispos participam do carisma magisterial na visão tradicional, não ao modo dialogal, né? Como dizia o professor Fedeli, né? O primeiro diálogo de que se tem notícia foi de Eva com a serpente e não acabou bem. Não acabou nada bem. Foi um diálogo meio pesado. Olha, isso aqui é Vic Vaporub, não é cocaína. Tô com o nariz meio entupido. No dia eu tava num Uber, pus assim, o cara, é cocaína? Eu falei, não, meu filho. Rio de Janeiro, olha só. O Rio de Janeiro não é para amadores, né? Eu fui ano passado a Barcelona, aí disseram, não, tem que ter cuidado com o TikTok, vai ser assaltado. Eu falei, eu me recuso a ser assaltado aqui. Isso vai me desonrar solenemente, né? Eu não vou ser assaltado em Barcelona, né? Tiro de letra. O cara tá vindo longe, eu já vi com 1 quilômetro de distância, né? Voltemos aqui. O Papa, primeiro, Papa sozinho ou Papa com os bispos em concílio? Depois, os bispos em comunhão com o Papa, mestres ex officio. E aí, os bispos dispersos em comunhão com o Papa, né? Eles têm uma unidade pelo senso de fé, né? Quantas vezes, em lugares diferentes do mundo, foram
escritos e divulgados documentos da igreja sem que houvesse sequer um concílio, né? O faro da fé, né? Não só o faro da fé, né? Sobretudo daquele ambiente que as pessoas andam em estado de graça, né? A graça ela não é algo que devamos jogar na lata do lixo ou na gaveta, né? Ela tem uma efetividade na nossa vida. Os bispos sozinhos. Então, primeiro o Papa, depois os bispos em comunhão com o Papa, os bispos dispersos, os bispos sozinhos, né? Então, esses são os órgãos autênticos, o Papa e os bispos com essas divisões. Depois, órgãos subsidiários. Primeiro, papais, que são congregações romanas, comissões pontifícias, delegados apostólicos, etc. Tá? E estes exercem o seu munus magisterial, né? Quem exerce nesses casos são teólogos e peritos em ciências eclesiásticas, né? Um teólogo, para vocês terem uma ideia, quando Filipe II teve de Espanha, entrou em guerra, né, com outros exércitos que eram apoiados pelo Papa, ele mandou chamar um teólogo da corte, o grande Melchor Cano, para perguntar se era lícito a um rei atacar as tropas do Papa. O CDB pode lançar este livro, hein? Há um parecer do teólogo no qual se afirma que em coisas de fé e costumes o Papa é monarca absoluto e deve absoluta obediência de nossa parte. Em coisas relativas a perímetro do país, políticas não ligadas à fé diretamente, etc., não. Portanto, pode atacar. Né? Atacou, ganhou as tropas papais, né? E vocês pensam que ele foi excomungado? Que nada. Né? Então, assim, né? Pensemos, ser católico não é ser beócio, não é ser seguidor hipnotizado. Né? Então, no caso dos órgãos subsidiários, papais, congregações romanas, comissões pontifícias, delegados apostólicos, etc. E aí são peritos e teólogos, peritos em ciências eclesiásticas. Depois, episcopais, que são padres, párocos, conselhos de presbíteros, comissões diocesanas, etc. E aqui estão envolvidas outras autoridades naturais, chefes de família, né? Simples fiéis e peritos em diversas ciências. Aliás, no tópico anterior, além dos teólogos, também os catequistas, o Calderon coloca aqui como membros no corpo místico, membros desses órgãos subsidiários. Né? A catequese é fundamental. Né? Num ambiente mais tradicional, quem dava catequese era o próprio padre, o pároco, né? Mas assim, sempre se abriu espaço para que fiéis doutos em matérias de fé, né, fizessem a catequese. Aliás, a catequese começava né, na própria família, né? Os pais eram os catequistas, né? Então, assim, o poder de ensinar, repito, disse lá atrás, a potestas docendi, né? Ele precisa estar no norte do poder de reger. Porque se eu vou reger de acordo com a minha própria opinião, se eu vou reger de acordo com critérios que são fruto de discussões recentes, a minha autoridade naquele ato, ela é nula. A propósito, os documentos posteriores ao concílio, eles são propostos em geral em forma dialogal. Talvez o único solene foi um documento do Papa João Paulo II contra a ordenação de mulheres. Mas no final ele quase pede desculpas por exercer esta autoridade, né? É fato, leiam o documento. A igreja hoje, dentro do seu próprio corpo místico, o corpo docente, ele como que se envergonha da autoridade que lhe foi conferida, e está aí a desgraça que nós vemos. Isso é muito duro. Olha, eu vou sugerir ao CDB que publique uma obra de um padre espanhol extraordinário. Quiséramos nós ter padres diocesanos com este nível teológico, com esta coragem, com este nível de conhecimento da história da Igreja, com este nível de conhecimento, no caso dele, da história da Espanha e da Europa, que é o padre Gabriel Calvo, autor do livro De Roma a Berlim,
La Protestancización de la Iglesia Católica, né? Um calhamaço de 800 páginas, e ele, certamente, ele está sendo perseguido em Espanha, mas assim, como ele trata de coisa, a Espanha foi um esplendor católico. A Espanha foi uma maravilha, né? Dizem, né, com razão, que a França foi a predileta da igreja, a Espanha também. O Concílio de Trento é um concílio teologicamente espanhol, né? Vamos ver quem escreveu aqueles... De que penas saíram aqueles documentos, né? Domingo de Soto, o grande Domingo de Soto espanhol, é o próprio Melchor Cano aqui citado. Então esse padre, ele é convocado, ele acaba indo para a TV, ele tem formação pelo YouTube, extraordinário. E assim, ele diz coisas desagradáveis para o paladar contemporâneo, não apenas católico, como civil, mas com grande autoridade. Assim, ele tem, primeiro, assim, na cabeça, uma cabeça arquitetônica que é impressionante, as datas, o que aconteceu, e uma capacidade interpretativa sublime, não apenas do passado da igreja, como com relação às coisas espanholas. Então, assim, estas consciências tradicionais estão despertando cada vez mais no mundo, e no meio do caos, alguns terão esse papel, né? Mas não ao modo quase messiânico, auto-messiânico, nós vamos salvar a igreja. Isso aí vai acontecer se Deus quiser. Se a igreja, agora, como católico, eu tenho que acreditar que haverá um apocalipse. Eu não posso acreditar, não sou milenarista, acredito que sempre vai haver a igreja. Em algum momento a igreja militante cessará, né? Em algum momento haverá uma apostasia geral que precederá a manifestação do anticristo. Eu sou católico, eu creio nisso por anuência à autoridade da fé registrada pelo magistério. Aqui no Brasil, eu estava contando outro dia, eu já divulguei mais de 30 projetos editoriais, né, com apresentação, revisão de tradução, notas explicativas. Um deles foi da editora Concreta, lá atrás, que é o comentário de Santo Tomás de Aquino a Tessalonicenses. Quase ninguém leu, né? No Brasil, né, mesmo muitos católicos leem o que alguém está dizendo no Instagram, mas não vão ler essas coisas mais profundas. E Santo Tomás, doutor comum da igreja, diz ali que o poder do anticristo, esta opinião, esta sim, não é um flatus votis, uma opinião abalizada, o poder do anticristo será um poder secular, político, né? Que será abençoado pelo poder espiritual, né? O falso profeta é aquele que, de alguma maneira, batizará esse poder iníquo do anticristo. Então, assim, nós temos no nosso horizonte mental que haverá uma crise derradeira, né? Não sabemos se é esta, mas também não podemos duvidar de antemão que o seja. Isso não é católico. Não vai ser agora. Né? Ou então, eu, com a minha opinião, estudei a história da igreja, isso ou aquilo, eu acho que não vai ser por isso, por aquilo outro. Se o magistério solene não se manifestou, boquinha calada. É o melhor. Vou dar um exemplo aqui. As profecias há profecias que foram referendadas pelo magistério da igreja e outras que não. Agora, há algumas que, não sendo referendadas, a igreja nunca as condenou. Nunca disse, não são católicas. A profecia de São Malaquias, por exemplo, eu lá atrás, há 14 anos, eu pus lá na minha plataforma de cursos, tem um curso Papa do Fim do Mundo, quase que eu acabei antes do Papa e do Fim do Mundo, né, com as minhas doenças. O curso não ficou inteiro, por contingências alheias à minha vontade. Porém, tenho 2 aulas só sobre a profecia de São Malaquias, em que eu arrolo todos os argumentos contrários à autenticidade da profecia, mas também todos os favoráveis, né? Neste caso, não basta conhecimento da história da igreja. Nós sabemos que esta profecia, ela coincide com um sem número de papas para trás, com uma história da igreja que foi publicada a certa altura. Agora, para frente, a coisa complica. O São Pio X acreditava piamente na profecia de São Malaquias. Então, assim, é católico, nesses casos de dúvida, suspender o juízo. Agora, como dizia o padre Castellani, eu quero saber das novidades do dia, eu leio o livro do Apocalipse. O católico atual parece que o livro do Apocalipse é uma mitologia, né? Há uma apostasia generalizada, né? Todo dia eu leio coisas que acontecem, né, no Brasil, fora do Brasil, hoje na Argentina, envolvendo bispos que deturpam verdades solenemente proclamadas. Então, o que nós sabemos, não sabemos se é a última, mas sabemos que há uma crise importantíssima e fomentada muitas vezes pela própria hierarquia. Isso é um fato.
E coisas hoje que o fiel não tradicional, às quais ele dá a sua anuência, há várias coisas que viraram verdades, mas eram exorbitantes até a década de 70, por exemplo, com relação aos judeus. Né? Antes, desde sempre, o magistério era solene. Nós, inclusive, rezávamos pela conversão dos judeus na missa, na missa não, né? Que é o único dia que não tem missa, né? Na sexta-feira da Paixão. Rezávamos lá. Agora, o que se lê assim, rezemos, assim, em língua vernácula, né? Oremos pelos nossos irmãos judeus para que eles sejam confirmados na sua aliança. Aí o povo, amém, né? Ou seja, que eles não se convertam. Agora, isso nasceu de onde? É bom ir às origens. Né? Houve um momento na década de 70 em que um documento do magistério acabou por dizer que os judeus eram nossos primogênitos na fé. Né? Ora, o primogênito é o primeiro filho daquela família e não da família do vizinho. Os judeus, para a igreja, sempre estiveram fora da fé, porque não aceitam Cristo como um Messias. Então, a precedência cronológica dos judeus, por quem nós devemos rezar sempre, ela não é uma precedência na fé, é a precedência histórica. Eles são o povo da promessa. Né? A promessa cumpriu-se na pessoa de Cristo. Então, a lei antiga, diz Santo Tomás, ela foi revogada formalmente pela nova. Alguns elementos de lei natural permanecem, mas assim como num Código Civil que muda, que é proclamado pela autoridade civil, o que vale é ele, embora haja artigos que sejam idênticos ao código que foi revogado, assim também na igreja, embora haja alguns artigos que são da antiga lei, e que são referências à lei natural, que continuam valendo, ela foi revogada. A lei evangélica não é a lei natural, é a lei da graça. Da graça. Então, assim, muitas coisas que hoje são cridas, acreditadas pelos fiéis, que foram sendo acostumados a um magistério dialogado, elas, antigamente, sobre elas não pairava a menor dúvida. Mas num ambiente, como eu disse aqui, em que tudo são susceptibilidades feridas, num ambiente em que, mesmo entre católicos, né, não há o mínimo de boa vontade para entender a posição do outro, ouvir pelo menos. Né? Aí se cai em discórdia, contenda, que são rixas pecaminosas. Né? Não devemos ficar batendo boca com as pessoas, isso é improfícuo. Essa defesa da fé onerosa para alguns, num tempo de crise como o atual, ela deve ser levada a cabo com toda a caridade e, assim, com a convicção de que quem está fazendo isso tem que saber que não vai esclarecer a todos. Se nem Cristo esclareceu a todos os 12 apóstolos, Judas o traiu. Né? Então, assim, o bom senso de entender que defender a fé de sempre, no momento em que ela parece diluir-se no meio de mil novidades teológicas, é algo que deve ser feito com caridade, com espírito, com aquela capacidade de receber como paga, detração, murmuração, ódio, etc., mas sem retornar na mesma moeda jamais. Eu não sei quando eu vou morrer, né, doutora Karen? A senhora é cardiologista, sabe do meu padecer. Né? Mas se eu ficar velho, o meu projeto de vida, a minha aspiração, melhor dizendo, de vida, é olhar para trás e enxergar uma multidão de ingratos. Né? Porque se isto acontecer, será sinal de que eu fiz alguma coisa que presta. Né? Porque se o próprio Cristo curou 10 leprosos e só um voltou para lhe agradecer, nós que somos bullshit, né? Eu ia falar em português, é melhor não. Vamos esperar gratidão, né? Gratidão não é coisa que eu deva esperar ou mendigar. Mendigar gratidão é coisa de pessoas que estão fora da fé, têm uma visão mundana menor. Eu termino esta palestra breve, eu estou lendo o Luiz de Granada, que eu disse aqui, realmente uma leitura tardia, mas muito proveitosa, porque certas leituras hoje eu vejo como providencial mesmo. É bom que nós as façamos já com a maturidade. Né? E esta é uma obra extraordinária, embora ele seja um teólogo do maior gabarito, ele está falando de coisas relativas à oração e à meditação, coisas que qualquer não filósofo entende. Então, há um capítulo segundo do livro sexto, é uma obra monumental,
que é sobre a consideração da glória do paraíso celeste. Isso deve estar no nosso horizonte, né? Porque às vezes nós vamos levando as nossas vidinhas ordinárias sem meditar a respeito daquilo que nos espera, né? Porque quando meditamos profundamente, isso aqui ganha um caráter de coisa tão relativa, inclusive a nossa própria vida. Nós deixamos de dar superimportância a coisas, desavenças familiares, entre amigos, etc. E são 5 tópicos que o Luiz de Granada propõe para a meditação com relação à glória que nos espera. Primeiro é a formosura e excelência do lugar. Que maravilha, né? Se hoje nós andamos aqui na Floresta da Tijuca e é uma beleza, né? Aquela Mata Atlântica, coisas extraordinárias, percebemos a harmonia, né, daquele sistema daquele ecológico, não no ecologismo, na luz do ecologismo moderno, e sim numa ecologia metafísica, tudo ali se ordena a um fim e algumas perdas concorrem para o bem da floresta. Que será a beleza da glória? Está hoje muito maior. Então, assim, eu estou olhando para a glória, vou olhar para a eleição do próximo presidente, né? Olha só, vai tudo ficar ruim. Não há a menor possibilidade de melhora política de médio prazo, de melhora moral de médio prazo. Agora, fica aqui a indagação, né? Vale a pena ficar o dia inteiro perdendo tempo no Instagram e no Facebook, sabendo a opinião das pessoas sobre as notícias do dia? Vai aumentar a picanha, vai aumentar o café, mas nós devemos trabalhar todo dia para a nossa salvação e para dentro do nosso ofício fazer o melhor para os que nos são próximos. Né? Não é ai, 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 ui, 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 vai acabar, é o Trump, é isso, é aquilo. Né? Será que isso é tão importante? E se passarmos fome? Né? Quantos passaram fome? Reis foram presos, santos foram torturados. Né? A glória que nos espera, né, de acordo com a vontade divina, é maior que essa porcaria. Então, ele faz meditações excepcionais sobre a beleza da glória, porque uma coisa será tanto mais bela para quem a contempla, na medida em que quem a contempla a entende perfeitamente. Né? Uma coisa é alguém entrar numa catedral gótica e ser impactado pela beleza dos vitrais, fisicamente impactado. Outra coisa é alguém entrar numa catedral gótica e ser não apenas fisicamente impactado, mas intelectualmente, porque entende, por exemplo, o sentido das cores dos vitrais, dos arcos ogivais, a harmonia matemática entre as partes do todo. Quanto mais eu entendo e melhor eu entendo a coisa bela, maior é o meu êxtase. Então, o céu não é brincadeira, não é, como diz o meu filho, bolinho, né? Segundo tópico, do gozo que a alma terá com a companhia dos santos. Aqui, né, que desgraça, né? Detratores, mentirosos, pessoas apaixonadas que fazem o diabo, né? É a nossa história. Né? Imagina estarmos num lugar em que todos nos amam e nós amamos a todos e todos se preocupam com o nosso bem espiritual. Que maravilha! Né? Ou seja, concórdia. Eu falei antes que a discórdia é uma desavença de corações. A concórdia é uma avença de corações. Estão todos unidos no amor. Então, assim, maravilhoso. Né? Terceiro ponto, do gozo que a alma terá com a visão beatífica. A glória, o que é a glória? Santo Tomás mata esta charada a certa altura do livro De Malo, da grande obra De Malo, em que ele fala da vanglória, a vaidade. Ou seja, a vaidade é vento, a glória vã é um vento. Em espanhol se percebe melhor pela palavra vanidade. É uma coisa vã, a vaidade. Então, a glória é uma manifestação da luz seguida de louvor. Isto é a glória, em sentido genérico. Quando nós percebemos algo excepcional, algo belíssimo, em todas as perspectivas, aquilo é luminoso. Então, a glória é esta luz, Santo Tomás chama esplendor, que ao ser percebida por alguém, se lhe segue o louvor. Então, nós devemos louvar as coisas que devem ser louvadas. No céu, o louvor será ininterrupto. Aqui há poucas coisas e pessoas a serem louvadas,
A igreja nos propõe os santos a serem louvados e venerados, né? Quarto tópico e penúltimo, do gozo que a alma terá com a glorificação do corpo. Olha, leiam o compêndio de teologia de Santo Tomás, obra de maturidade extraordinária, em que ele vai dizendo das propriedades e características dos corpos glorificados, né? Então, por exemplo, o corpo de quem se salvar, né, queira Deus que estejamos entre estes, né, será translúcido, será ágil, será incapaz de padecer. Ninguém vai poder cortar os pulsos no céu, ainda que cortasse tudo ia se regenerar, né? Então, os corpos glorificados, nós temos na Sagrada Escritura aquela transfiguração de Cristo como um modelo, né, dessa transfiguração gloriosa, né? Hoje, ai meu rim, ai meu fígado, a minha lombar, estou com um problema na cervical, o cirurgião que me operou trocou o meu marca-passo, botou um negócio superficial demais, estou com uma dor terrível, né? Estou com vontade de estrangular o cirurgião e toda a sua equipe, né? Que desgraça! 85,9% dos nossos problemas são corporais. Né? O problema é que os que sobram, né, os espirituais, esses nos condenam, né? Mas que horroroso é ter um corpo tão padecente, né? Então pensemos no que será o corpo glorioso. Santo Tomás disse, pro domo suo. Santo Tomás era gordo, né? Grande e gordo. Alguns biógrafos dizem que num dos mosteiros havia um buraco lá para caber a barriga dele, né? Pois muito bem, ele diz que na glória todos serão corrigidos em suas deficiências corporais. Ou seja, vai ser todo mundo bonito. Inclusive, quem for obeso com obesidade mórbida, né, é uma espécie de bariátrica espiritual, vai acordar perfeitíssimo, né? Por fim, agora o demônio me fez clicar no lugar errado, tá aqui. Por fim, o do gozo que a alma terá com a duração eterna. E aqui termina, isso deve estar no nosso horizonte quando vamos defender a fé, né? Porque se fizermos só com o espírito mundano, sem meditar a respeito das grandezas que nos conformam como católicos, vai ser uma atuação mais ou menos medíocre, né? A eternidade não é uma soma infinita de tempo, né? O tempo, já dizia Aristóteles, é a contagem do movimento segundo um antes e um depois. A eternidade, a sua duração, como dizem os escolásticos, é tota simul, é totalmente simultânea. Como diria Boécio, é a posse total, perfeita e simultânea da vida interminável. Nós temos vários agoras na nossa vida temporal, um antes e um depois. Vários antes e vários depois e um agora. A nossa vida, aliás, é um perpétuo agora até morrermos, que quanto mais chegamos perto da morte, o passado cresce e diminui o futuro, mas há um antes e um depois. O agora eterno é um só, qualitativamente superior. Então, assim, a eternidade não acaba porque não começa. Ela é o que é desde sempre. É claro que isso aí dá um mini curso, né, sobre o caráter imaterial da eternidade e incorpóreo. Porém, se meditarmos que na glória nós seremos felizes eternamente, né, e veremos todas as coisas à luz da visão da causa primeira, né? Hoje em dia nós vemos muitas coisas, nós presumimos alguns efeitos de algumas causas. Lá, conhecendo os efeitos, olhando os efeitos, vamos remontá-los à causa primeira, a causa causaram, que é Deus. Então, meus caros, reitero aqui meu agradecimento, né, por este breve momento quase lúdico da partilha desta palestra dura, porém eu julgo que necessária neste tempo, que Deus nos proteja a todos, com graças especiais. Nós vivemos numa época em que tudo parece um hospício a céu aberto. Uma pessoa que em 1972, por exemplo, tinha eu 7 anos, né, dormisse e por uma desgraça acordasse hoje, né, na mesma rua, né, e saísse, vamos supor, uma rua que tivesse a mesma arquitetura, não tivesse mudado, uma rua talvez do subúrbio, num lugar ermo, né, e ela olhasse para as pessoas e para os costumes, ela ia pensar que ou está no hospício ou está no inferno, ou as duas coisas.
ou as duas coisas. Então é um tempo muito duro. Então peçamos a Deus para não sucumbirmos ao mal e para que entendamos que a obediência é uma virtude, mas não é algo que devamos fazer pronta e boçalmente, tá bom, meus caros? Um abraço.